Olá, bem-vindas a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o foco é energia renovável, mais especificamente o desempenho das usinas eólicas e solares no Brasil. Vamos olhar os dados operacionais fresquinhos de julho de 2025. Exato, e a nossa base para essa conversa é um relatório bem completo da ePowerBay, que organiza aqueles dados brutos da CCE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. A ideia aqui é realmente desempacotar esses números, né? Ver quem está na frente em eficiência, entender o ritmo de crescimento dessas fontes e, claro, abordar um tema que está dando o que falar. O constrained off, aquela energia que deixa de ser gerada por restrição. Perfeito. E para medir essa eficiência, a gente usa muito o fator de capacidade, o FC. De forma simples, ele mostra quanto a usina realmente gerou comparado com o máximo que ela poderia gerar se operasse a plena carga o tempo todo. É um indicador-chave, principalmente para solar e eólica, que dependem do clima, né? Faz sentido, é um termômetro importante. E essa análise da ePowerBay vai além do FC individual da usina. Ela nos ajuda a ver quem são os donos dessas usinas mais eficientes, quais tecnologias estão se destacando, tipo painéis, turbinas, inversores, e, como você disse, mergulhar nesse tal de constrained off para entender melhor o que está acontecendo ali. Ótimo. Então vamos começar pelo sol, né? Iluminando primeiro o setor solar. Em julho de 2025, como é que estava a foto? Olha, em julho o Brasil tinha 693 usinas solares em operação. Isso já soma uma capacidade instalada de 19,6 gigawatts. É bastante coisa. 19,6 gigawatts. E o fator de capacidade média do setor nesse mês? Ficou em 19,6%. Uma média, né? Alguns acima, outros abaixo. E o crescimento? A gente ouve falar muito da expansão solar. Os números confirmam isso? Confirmam, e com força. Se a gente olhar os 12 meses anteriores a julho de 2025, a capacidade instalada solar aumentou 24,1%. Isso significa 3,8 gigawatts a mais de potência solar na rede em só um ano. Uau, 24%! É um ritmo impressionante, realmente. Quase um quarto a mais de capacidade em um ano. É um ritmo muito forte, sim. Mostra o quanto o investimento em solar continua acelerado no país. Bom, com essa média de 19,6% de FC, imagino que teve usina com desempenho bem acima disso. Quem foi o destaque em julho? Teve sim. O primeiro lugar no ranking solar de julho ficou com o Parque Solar Sobrado 1. Sobrado 1? E quem é o proprietário? Ativo. E a tecnologia que eles usam, o relatório detalha? Detalha. Eles usam módulos da GCL, inversores da WEG e trackers, aqueles sistemas que seguem o Sol da ARRI. Uma combinação que parece ter funcionado muito bem lá. Interessante. E o histórico dessa usina? Ela costuma performar bem assim? Olha, os dados de geração média anual que a ePowerBay compila mostram uma certa consistência. Em megawatts médios, ficou ali na casa dos 8,9 em 2023 e 2024. Em 2025 até julho, um pouquinho abaixo disso, mas ainda um bom número. A plataforma deles até mostra mapas do cluster, ajuda a entender a região. Legal ter essa visão histórica também. Sem dúvida. E esse FC de 31,08% do Sobrado 1, comparado com os 19,6% da média do setor no mesmo mês, nossa, é uma diferença brutal, né? É quase o dobro, o que explica um desempenho tão bom assim. Bom, aí entra um detalhe técnico que o relatório da ePowerBay destaca e que faz toda a diferença. Sobrado 1 tem tipo de despacho 3. Tipo de despacho 3. E o que isso significa na prática? Significa que, segundo a classificação do ONS, o Operador Nacional do Sistema, essa usina não sofreu nenhum corte de geração por restrição do sistema em julho. Não teve constrained off. Ah, então ela pôde gerar tudo que o sol e a tecnologia permitiram, sem ser limitada externamente. Exatamente. Isso foi crucial para ela alcançar esse FC tão alto. Fica claro que é uma combinação, né? Precisa ter boa irradiação solar no local, claro, tecnologia eficiente, mas operar sem essas restrições foi a cereja do bolo nesse caso. É a receita completa. Entendi. Realmente mostra como essa questão do despacho e das restrições impacta diretamente o resultado final. Bom, vamos mudar de áreas agora. Ou melhor, de ventos. Como foi o desempenho do setor eólico em julho de 2025? No eólico, os números gerais são maiores.
A gente tinha 1.150 usinas operando, somando uma potência instalada bem maior de 35,6 gigawatts. 35,6 gigawatts e o fator de capacidade médio do setor eólico. Também foi mais alto que o solar, como é esperado para a fonte eólica, ficou em 37,1% em julho. E o crescimento da capacidade eólica nos últimos 12 meses, como foi? Acompanhou o ritmo do solar? Foi um crescimento mais moderado em termos percentuais, um aumento de 8,6% na capacidade instalada, mas como a base já é maior, esses 8,6% ainda representam 2,8 gigawatts adicionais de energia eólica. Não é pouco. 2,8 gigawatts ainda é bastante energia nova entrando no sistema. Com certeza. Mesmo com um percentual menor que o solar nesse período, é uma expansão relevante para a fonte eólica. Ok. E no pódio eólico de julho? Quem brilhou mais forte, ou melhor, quem pegou os melhores ventos? Olha, o líder absoluto, e com um número que chama muito atenção, foi o Parque Eólico Ventos de Santa Ângela 13. Ventos de Santa Ângela 13. E quem é o dono? Esse parque pertence à Enel, e o fator de capacidade dele em julho foi, prepare-se, 74,53%. 74,53%. Nossa, isso é altíssimo para eólica, não é? É extraordinário. É um número realmente notável. Significa que, na média do mês inteiro, essa usina operou perto de 3/4 da sua capacidade máxima teórica, 24 horas por dia. Impressionante. E a tecnologia? Eles usam turbinas da Nordex Acciona. E o histórico dessa usina confirma essa vocação para gerar muito? Sim, os dados históricos de geração média anual dela são bem elevados e relativamente estáveis, ali na faixa de 13 a 15 megawatts médios desde 2022. Mostra que o vento lá é realmente diferenciado. E, de novo, ferramentas como as da ePower Bay que mapeiam o cluster onde ela está, o Lagoa dos Ventos, ajudam a visualizar isso. Mas espera aí, 74,53% de FC, isso é quase o dobro da média do setor eólico. Tem alguma pegadinha, ou ela também não teve restrição como a líder solar? Ah, aí é que a história muda completamente em relação ao líder solar. O relatório classifica Ventos de Santa Ângela 13 como tipo de despacho 2C. 2C, isso significa? Significa que, sim, ela enfrentou o constrained off. Teve momentos em que o ANS mandou reduzir ou parar a geração por restrições do sistema. Não acredito. Quer dizer, ela foi limitada em alguns momentos e ainda assim conseguiu um fator de capacidade de quase 75%? Como isso é possível? Pois é, isso que torna a análise fascinante, né? Conseguir esse resultado mesmo sofrendo cortes sugere algumas coisas. Primeiro, o vento naquele lugar deve ser algo fenomenal, talvez ainda melhor do que o UFC final mostra. Segundo, a eficiência da turbina Nordex Acciona, quando ela pode operar, deve ser altíssima para compensar os períodos de parada forçada. Que doido isso. Mostra um potencial incrível, mas também um desperdício, né? Exatamente. Um potencial que não pôde ser totalmente aproveitado por causa das restrições. E tem outro ponto interessante que a análise da ePower Bay levanta sobre a conexão. Qual? Dos 20 parques eólicos com maior FC em julho, 19 deles estão ligados direto na rede básica, a RB, aquela de alta tensão. No solar, lembra? Só 3 dos 17 melhores estavam na RB. A maioria estava em redes menores. Interessante. E o que isso pode indicar? Pode indicar várias coisas, né? Talvez a infraestrutura para escoar grandes volumes de energia eólica seja mais robusta em certos pontos da rede básica. Ou talvez as prioridades de operação do sistema sejam diferentes dependendo de onde a usina se conecta. É um ponto para ficar de olho. Com certeza. E essa história do parque eólico líder ter sofrido cortes, mas ainda assim liderar, nos leva direto para o olho do furacão, o próprio constrained off. Essa geração perdida. É o ponto central de muita discussão hoje no setor. Vamos pegar o exemplo do cluster Lagoa dos Ventos, da Enel, onde fica esse parque campeão, para entender o tamanho do impacto. Ele está ligado na subestação São João do Piauí, em 500 kV, certo? Certo. Um complexo grande. Os dados compilados pela ePower Bay mostram que, só nesse cluster, de outubro de 2021 até julho de 2025, a perda total por constrained off foi de 192,232 megawatt-hora. É muita energia que deixou de ser injetada na rede. Muita. E se a gente olhar só para julho de 2025, as perdas nesse mesmo cluster foram de 37.841 megawatt-hora.
O relatório até calcula um percentual de perda, né? Que é a geração que foi impedida dividido pelo total que poderia ter sido gerado. Isso, a geração frustrada sobre a soma da frustrada mais a realizada. Exato. E no Lagoa dos Ventos, esse percentual chegou a bater 9,6% em alguns meses de 2025, como fevereiro e julho. Quer dizer, quase 10% da produção potencial foi perdida por restrição. É um número muito significativo. Imagina o impacto na receita do projeto perder quase 1/10 da produção. Com certeza. E quando a gente olha para o sistema inteiro, para o Brasil todo, os números de constrained off em julho de 2025 assustam também. Assustam sim. As perdas totais no país em julho chegaram a 2.690.000 megawatt-hora. Quase 2,7 milhões de megawatts perdidos em um único mês. E o que mais me chamou a atenção foi o aumento em relação ao mês anterior, junho. Pois é, o relatório aponta um aumento de 38% em relação a junho de 2025, que já tinha sido um mês de perdas altas, com 1,95 milhão de megawatts. Um salto de quase 40% de um mês para o outro é muita coisa. Um salto enorme. O que pode ter acontecido? Sugere que as condições que causam essas restrições pioraram ou mudaram de alguma forma significativa em julho. E parece que o problema não é distribuído por igual no país, né? O relatório mostra uma concentração geográfica. Mostra claramente. Os 10 conjuntos de usinas com as maiores perdas percentuais em julho estavam todos na Bahia, Rio Grande do Norte e Piauí. Olha só, bem concentrado no Nordeste. Exato. E conectados a apenas 5 subestações específicas. Barreiras 2, Tabocas do Brejo Velho, Açu 3, Bom Jesus da Lapa e Curral Novo do Piauí 2. Isso reforça, como análise regional, que ferramentas como os dashboards da ePower Bay permitem é crucial. Você vê exatamente onde o calo aperta mais. Faz todo sentido analisar por região e até por subestação. Mas, afinal, por que essa energia toda é cortada? Quais são os motivos por trás do Constrained Off? Bom, o ONS classifica essas restrições em basicamente 3 tipos principais. E entender a diferença é importante. Vamos lá, quais são? Primeiro, tem a restrição por razões externas, o chamado real. Geralmente isso acontece por limitações na rede de transmissão. Falta capacidade no fio para levar a energia de onde ela é gerada até onde ela é consumida. O ponto-chave aqui é que, em teoria, só as perdas por real são compensadas financeiramente para o gerador via encargo de serviço do sistema, o ESS, e o valor é baseado no PLD. Entendi. Limitação na rede e essa é ressarcida. Isso. No histórico lá do Lagoa dos Ventos, real foi 22% das perdas, mas no sistema todo, em julho de 2025, foi pouco, só 6% do total perdido. Ok. E as outras? A segunda é a restrição energética, a EN. Essa acontece quando tem um desequilíbrio geral no sistema. Pensa assim, tem muita geração, principalmente de eólica e solar, no momento em que o consumo não está tão alto ou a rede não consegue absorver tudo naquela região. É um excesso de oferta localizado. Ah, tipo, gera mais do que o sistema aguenta naquele ponto e momento. Exatamente. No histórico do Lagoa dos Ventos, ENE foi a maior causa. E o dado mais chocante é que no Brasil todo, em julho de 2025, a restrição ENE disparou e foi responsável por 58% de todo o constrained off do mês. Mais da metade das perdas foram por esse motivo. Nossa, 58% por ENE? Isso é um sinal claro, né? E a terceira? A terceira é a restrição por confiabilidade, a CNF. São cortes feitos para garantir a segurança e a estabilidade do sistema elétrico como um todo, evitar sobrecargas, blackouts, esse tipo de coisa. Historicamente, olhando acumulado, a CNF era a maior vilã do constrained off no Brasil. Respondia por uns 42%. Mas em julho de 2025, ela ficou em segundo lugar, com 36% das perdas. Então tivemos uma virada importante em julho. A restrição energética por excesso de geração localizada ultrapassou a de confiabilidade como principal causa dos cortes. Isso, junto com aquele aumento geral de 38% nas perdas totais, o que essa combinação nos diz? Olha, se a gente junta as peças, o aumento forte do constrained off total,
sendo puxado principalmente pela restrição energética ENE e concentrado em regiões com muita usina renovável como Bahia, Rio Grande do Norte e Piauí. Isso sugere com bastante força que a rede de transmissão está começando a sentir o tranco. Tipo, a geração está crescendo mais rápido que a capacidade da rede de escoar em alguns lugares? Exatamente. Pode indicar gargalos crescentes na infraestrutura, ou talvez desafios maiores para gerenciar o balanço entre oferta e demanda com tanta energia intermitente entrando no sistema ao mesmo tempo. E aí a análise por cluster, como a ePower Bay faz para a Lagoa dos Ventos, se torna ainda mais importante, né? Para ver como o problema afeta grandes projetos na prática. Fundamental. Lagoa dos Ventos tem 21 usinas, mais de 700 megawatts, tudo de um player só. Ver o impacto ali mostra a dimensão do desafio. Fica claro que o escoamento da energia é tão crítico quanto gerar a energia em si. Ok, que análise completa. Vamos tentar amarrar os pontos principais então. Vimos que a expansão renovável continua forte, especialmente a solar, que cresceu mais de 24% em capacidade no último ano. Um ritmo impressionante. Vimos também que os líderes de desempenho em julho contam histórias bem diferentes. Na solar, o Sobrado 1 teve um FC altíssimo porque, além de tudo, não sofreu restrições. Já na eólica, o Ventos de Santa Ângela 13 teve um FC extraordinário, mas apesar de ter sofrido cortes, isso mostra a complexidade da operação real. Mostra que não basta ter um bom recurso e boa tecnologia. A interação com o sistema é crucial. E por fim, mergulhamos no Constrained Out. Confirmamos que é um fator cada vez mais relevante, com um aumento expressivo das perdas totais em julho, uma mudança no perfil das causas com a restrição energética N ganhando peso e uma concentração geográfica muito clara no Nordeste. Exato. Um problema que parece estar se intensificando. Então, resumindo, parece que temos um setor renovável super dinâmico, crescendo muito, mas que está batendo em desafios operacionais e de infraestrutura cada vez mais visíveis, né? O Constrained Out é a ponta desse iceberg, afetando quanta energia limpa de fato chega para a gente e a rentabilidade dos projetos. É uma fotografia bem precisa do momento. Um misto de euforia pelo crescimento e preocupação com os gargalos. E o que fica para a gente pensar depois dessa conversa toda? Olha, acho que a reflexão principal é justamente sobre esse equilíbrio delicado. A gente vê a geração renovável crescendo muito rápido, o que é ótimo para a matriz energética, mas ao mesmo tempo vemos o constraint off aumentando, principalmente por questões energéticas e em regiões específicas. A pergunta que fica é, qual o impacto disso daqui para frente? Impacto em que sentido? Será que a percepção desses desafios crescentes de escoamento pode acabar freando um pouco o ímpeto de novos investimentos em geração, mesmo com o potencial solar e eólico gigantesco que o Brasil tem? E do outro lado, qual a urgência e a escala que a gente precisa para reforçar e expandir a rede de transmissão? Como garantir que toda essa energia limpa que a gente tem potencial para gerar possa de fato ser entregue e usada, sem ficar perdida no meio do caminho por falta de fio? Como compatibilizar a velocidade da expansão da geração com a capacidade da infraestrutura? Acho que esse é um dos grandes nós que o setor elétrico brasileiro precisa desatar nos próximos anos.